Então, boa tarde, sou o professor Marcos Abraão, de Ciências Morfofuncionais do Sistema Imune Hematológico. Deixa eu logo disponibilizar o slide logo para vocês aqui. E vamos à nossa última aula teórica. Então, bem, deixa eu primeiro falar algumas coisinhas para vocês. Então, eu queria avisar vocês em relação à prova, tá? Vocês vão ter, a prova de vocês vai ser realizada no dia 16 de junho, numa terça-feira, ok? Então, as turmas de imunologia, todas elas vão estar juntas, a minha e da Maísa, então vão aplicar tudo ao mesmo tempo, essa prova, tá? E além disso, logo depois vai ser feito logo a questão da, como é que se refere, a questão da passagem de prova, né? Vista de prova, é isso que eu quero falar, tá bom? Porque deixa eu ver, dia 19 e dia 26, a gente vai começar aquele programa de práticas, tá? Aquele sistema de prática que nós vamos ter online. E com isso eu vou precisar ter uma média mais ou menos de 4 horas de duração. Então vai ser todo o período exatamente de carga de prova, da minha carga de horária. Então, para a gente poder resolver exatamente essa carga prática. Então, consequentemente, eu vou estar nesses dias 19 e 26 fazendo isso e resolvendo essa questão. Com relação à prova, já avisando aos senhores, o que vai cair? Cairá todo o programa de imunologia, desde patologia, desde o início de patologia até essa última aula agora. Então, hipersensibilidade, ou seja, o conteúdo programático estará disponível para esta prova. Então, favor estudar, favor passar os vídeos, favor ver o material, tá? Como sempre, os acessos do vídeo, aquilo sempre eu falo para vocês, está abaixo. Então, por gentileza, realizem logo isso, para que seja logo isso feito. Como também, certamente já venceu pelo horário que eu já estou olhando, o horário, obviamente, que da questão do formulário, né, do Google Formulários. Então, logo, logo, estaremos postando essa questão dessas notas também de imunologia. E para os alunos que são também de nervoso, não esqueça amanhã essa questão também do sistema nervoso, que amanhã vai estar vencendo o formulário, depois vocês não perderem, obviamente, a questão do horário, tá? Então, lembre-se que amanhã vence também como é que é o nome? O de nervoso, né? Então, dia 5 de junho, 14 horas. E o de hoje já venceu. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa? Algo esclarecer? Estão me ouvindo, meninos? Primeira pergunta. Estudantes de imunologia, de odontologia, estão me escutando? Sim. Se vocês não responderem, fica difícil um diálogo, né? Senão vira monólogo. Eu não sei se vocês estão falando, estão aí. Eu preciso que vocês escutem. Pronto. Então, já estamos então conversados. Então vamos lá. Vamos nessa, vamos começar logo essa questão da hipersensibilidade e resolver logo isso. Bem, como eu estava falando para vocês, e eu vou partir inclusive da última aula, né? Hipersensibilidade tipo 1, nós tínhamos, é claro, esse evento disponível, né? Em função do quê? De uma mediação ligada à IgE. Então sabemos que deixa eu aqui abrir o slide um pouco mais para vocês, senão vocês não vão enxergar direito. Pronto, agora melhorou. Então, com isso, o IgE faz a mediação desses eventos, tá bom? Então, esse IgE é certamente secretado por células B, vão ter eventos os quais vão ser ativos numa primeira exposição e numa segunda exposição contarão com o quê? Com os eventos de memória. Então, será importantíssimo que isso ocorra, porque isso fará com que você tenha um disparo de mecanismos onde envolvem aminas ativas. Ou seja, esses eventos de aminas ativas, ou seja, questão de histamina, proteases, uma série de produtos que estão aqui nesses grânulos, vão estar correlacionados com o mecanismo de ação dessas células que participam desses eventos.
Então, estamos falando de basófilos, certamente questão de eosinófilos, e também o quê? Os mastócitos. Isso propicia certamente mecanismos intracelulares, e que eu vou mobilizar o próprio núcleo, como vocês estão vendo aqui, e fazendo com que haja liberação desses produtos e certamente eventos correlacionados também com modificações de membrana celular. Esse evento de fosfolipídio de membrana é importante em imunologia, mas também vai ser muito importante quando vocês estiverem estudando farmacologia. E por que isso? Porque os fosfolipídios, como vocês sabem, compõem certamente as membranas celulares. Então, nesse fosfolipídio de membrana, você tem uma enzima especial conhecida como fosfolipase. A fosfolipase, ela consegue quebrar o fosfolipídio de membrana, que compõe a membrana celular, fazendo com que haja degradação, e formando esses subprodutos que vocês estão vendo aí embaixo, prostaglandinas e leucotrienos. Importantes eventos exatamente da resposta inflamatória. E também esse PAF aqui, que significa fator de ativação plaquetária. Esses eventos vão exatamente participar das respostas inflamatórias, eventos os quais serão importantes para que haja o quê? Ativação das células, certamente também ativação do próprio corpo, que o cérebro vai receber algumas respostas dessas aqui. E é por isso que exatamente o seu sistema, a fisiologia do organismo, responde a eventos exatamente ligados a respostas inflamatórias. Então, com isso, o que vocês estão vendo aqui, contração de musculatura lisa, ligada, obviamente, à resposta alérgica, aumento de permeabilidade vascular, atração quimiotática de eosinófilos, ou seja, fatores quimioatraentes para que esses eosinófilos vão para o sítio, certamente o sítio da inflamação. É claro, o sítio alérgico, né? Que a gente chama esses antígenos aí também de alérgenos. Nós temos também ativação de plaquetas, como estou acabando de falar, e, é claro, efeitos de proteagem, o que a gente chama também de sininogenases, ou seja, as sininas são simplesmente aceleradores de reações químicas, permitindo exatamente que haja o quê? Processos inflamatórios, processos de defesa, reações químicas bem mais rápidas. Por isso que a resposta ligada, obviamente, à questão da resposta alérgica, numa segunda fase pós, obviamente, sensibilização, ela é muito mais, digamos assim, agressiva, né? Em função disso aí. Bem, nesse raciocínio, vocês têm aqui, olha o que eu estava mostrando para vocês ainda agora, as aminas que vão envolver esse processo, nas chamadas aminas biogênicas, né, que aumentam a permeabilidade vascular, ou seja, vocês vão ter líquido, bastante líquido dentro do que? Desse tecido, por isso que é uma passagem de líquido que dos vasos, tanto vale com o que? A questão de vasos sanguíneos, como também sistema linfático, vai transitar muito, muito líquido. Então, esse líquido geralmente faz com que haja o que? Um aumento do volume. Por isso que nas vias respiratórias, eu falei para vocês semana passada, que pode haver o quê? Uma questão de um bloqueio aqui. Simplesmente o tecido vai receber tanta água que ele vai se dilatar e vai obstruir as vias aéreas, ou seja, a traqueia, a questão dos brônquios, tudo isso vai ser obstruído. Existem esses fatores todos, esse PGD aqui é a prostaglandina, que estava escrito no anterior, e o LTC, que vocês estão vendo aqui, é a sigla exatamente o quê? De leucotrienos, tá? Então, existem vários tipos, 1, 2, 3, 4, cada um deles vai ter o quê? Diversas participações dentro da própria resposta inflamatória por esse motivo. Então, além disso, dessa permeabilidade vascular, como eu acabei de falar, a questão da broncoconstrição, né? Fechamento, certamente, das vias aéreas. Você pode também ter o quê? Uma hipermotilidade intestinal em virtude exatamente dessas substâncias. Outro evento importante é a participação de citocinas com o fator de necrose tumoral, que vai facilitar exatamente a migração dessas células, tá? Em direção ao próprio tecido. E, é claro, além de enzimas que vão favorecer o quê? Danos teciduais, acaba destruindo, lesando também tecidos. Uma delas é a que a gente chama de triptase, tá? Então, com isso, você tem esse conjunto de fatores, os quais vão dar exatamente a hipersensibilidade tipo 1 e, é claro, desse quadro alérgico mais intenso em relação ao indivíduo. Qualquer dúvida, vocês me parem, por favor.
Então, como eu estava dizendo a vocês, diversos produtos estão nesses grupos de resposta alérgica. Então, com isso, vocês têm lá a questão de soros e vacinas como proteínas para esse aspecto. Os alimentos entram aí também nozes, amendoim, vários elementos, os quais podem gerar, tem antígenos para gerar esse tipo de resposta, tá bom? Vocês têm ainda outros importantes, como frutos do mar, né? Mariscos, camarão, siri, caranguejo, tudo isso gera uma resposta imune muito forte, por causa exatamente devido ao quê? Aquelas carapaças dos animais, né? Do caranguejo, do camarão, aquilo ali tem muita glicoproteína, e essa glicoproteína ela estimula, é muito imunogênica, então ela estimula exatamente o sistema imune em virtude disso aí. Sem contar ovos, abacaxi, leite, vários outros tipos de alimentos podem estar nesse grupo. Temos ainda produtos, né, que são de origem animal, ou seja, são de sistemas de defesa, como o ferrão da abelha, venenos de abelha, vespa, formiga, né, o ácido fórmico que a formiga produz, ácaros domiciliares, a gente fala exatamente desses parasitas que existem na poeira, né, abundantes em qualquer local. Temos ainda medicamentos, esse em especial com atenção para vocês, porque certamente isso aqui, por isso que vocês têm que consultar o seu paciente para saber se ele tem alguma sensibilidade frente a esses fármacos aí. Então, com isso é muito importante em virtude disso. Então, antibióticos, e vocês também vão escutar isso novamente em farmacologia. Penicilina entra nessa história como um antibiótico nisso. Anestésicos locais, por isso a importância ligada a vocês. Que depois vocês vão conhecer, os salicilatos, que é o ácido acetil salicílico, que está num grupo chamado de AINES, é uma sigla, tá? Então são exatamente o que? Os anti-inflamatórios não esteroidais. O AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, é um grupo de anti-inflamatórios, os quais estão fora exatamente dos grupos dos corticoides. Então, você vai ter dois grandes grupos, quando você falar em anti-inflamatórios. Os chamados AINES, os não esteroidais, né? Anti-inflamatórios não esteroidais, e os corticoides por si mesmos, né? Também você vai ter isso. E, é claro, também outros tipos de fármacos, como as sulfonamidas. Além disso, você pode botar aí esporos para fungos, tá? Também, pelos de animais, pólen, a questão de outros insetos também aí, resíduos de tipo de asas de barata, poeira, várias coisas podem estimular, sem contar tabaco, perfumes, aerossóis, ligados, obviamente, à questão também de, vamos dizer assim, de cheiros muito fortes, tipo de tintas, né, solventes, também podem causar esse estímulo de resposta alérgica. Então, é importante que logo no início que o indivíduo ele tenha uma questão de uma exposição a isso aí, você simplesmente possa fazer o quê, garotos? A questão dessa, vamos chamar dessa maneira, a questão de você poder testar para outros antígenos. Sempre é importante, porque já que você tem alergia para algum tipo especial, geralmente tem algum outro associado no meio disso aí. Alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar? Fiquem à vontade. Então, com esse raciocínio, vem aí também, dentro da própria da hipersensibilidade tipo 1, você tem algumas manifestações clínicas que são muito importantes e variáveis, certamente, que vão depender de alguns fatores. Isso vale o quê? Da quantidade de anticorpo presente, por isso que é aquela questão da estimulação e posterior, então, ativação. Claro, a via de introdução do alérgeno, isso também é muito importante, tá? Porque muitas vezes o indivíduo tem um grau de sensibilidade, às vezes, tão grande, que só encostar na pele do indivíduo já responde. Então, às vezes, é necessário também você ter o quê? Um contato maior, tipo ingestão via oral, alimentos. Ou então você fazer, se for o caso de um fármaco, a inoculação. E, é claro, a quantidade desse alérgeno, desse antígeno, que isso exatamente vai ser muito significativa para essa resposta por parte do corpo. Outro ponto importante também dessas manifestações, que são exatamente, também são consideradas também como própria essa agressividade, que sempre eu falo para vocês, a chamada anafilaxia sistêmica, o choque anafilático, né? Então você pode ter uma vasodilatação disseminada, que pode ser, além da própria sistema respiratório, envolver todo o corpo.
Então, com isso, você vai ter modificações muito bruscas na própria fisiologia. Então, como queda da pressão arterial, o próprio sistema cardiorrespiratório pode não responder adequadamente. Por isso que, por exemplo, vocês têm lá em casos como esse, lá nos kits de primeiros socorros nos consultórios, atropina, que você pode exatamente inocular o coração do indivíduo, o indivíduo voltar, se ele tiver uma parada cardíaca, cardiorrespiratória, voltar à atividade, é muito importante isso. A adrenalina também é importante. Esses eventos químicos podem salvar a vida, obviamente, do indivíduo, sem contar os antihistamínicos, né? Os antihistamínicos são fármacos, os quais bloqueiam essas respostas por parte de células, tá bom? Exatamente dessas substâncias vasodilatadoras. E o mais importante, também vocês têm que lembrar, não adianta nada via oral. Ah, tem um comprimido lá, vou dar para o indivíduo. Não, isso não serve, porque pensa o seguinte, se está obstruído todas as vias por causa do choque anafilático ou do choque alérgico, o que vai adiantar você dar via oral? Vai ficar preso no meio do caminho. Então você vai ter que inocular isso aí. Isso aí não tem para onde correr. A questão também da chamada anafilaxia local, né? A chamada atopia, né? A gente conhece isso como atopia, tá? Esses eventos. E ela tem uma característica, a gente chama de a dermatite atópica. Ou seja, é aquelas placas vermelhas que às vezes você fica em função de algum contato com uma coisa. Por exemplo, mulheres têm muito isso com bijuterias. Às vezes a mulher tem, ela em função de bijuteria, ela não consegue colocar nos brincos, né? Então, às vezes, inflama, dá uma ferida. Então, às vezes, ela só pode usar o quê? Ouro, então, o metal mais puro, em função disso aí. E por quê? A cirúrgico, exatamente para ter essa função inerte, né? Então, com isso, por esse motivo, é que o indivíduo vai fazer o quê? Os testes alérgicos, exatamente para ver, obviamente, esse tipo de resposta, né? Que é o também conhecido como o famoso RAST, né? R-A-S-T. Você tem muito isso em laboratório. Tem outros? Tem. Você pode dosar IgE por meio de kits. Exatamente, você pode ver kits, tem kits laboratoriais específicos para esses antígenos, tá? Então tem várias formas da gente fazer essas detecções nesses indivíduos. Aqui é o que você está vendo a reação de pápula. Até botei isso aqui para vocês terem uma ideia do que é. A pápula acontece muito em função dessas placas vermelhas aqui. Parecem espinhas, né? Parece exatamente surgimento de espinhas do indivíduo. Mas isso muitas vezes é reação alérgica já. Tá? Em função exatamente de alguma substância, perfume, creme, algo que de repente a pessoa, a moça entrou em contato e geralmente teve uma resposta, esse eczema, obviamente, aí no rosto. Temos ainda com relação à própria anafilaxia sistêmica, repara, esse inchaço generalizado, né? Parece mesmo que a pessoa, tanto que chega a fechar os olhos, tá? Realmente há uma redução, até a pessoa fica com dificuldade de ver. E isso tudo se estende para meio interno. Como eu disse, isso é muito perigoso em função disso. Dependendo do grau de antígeno que você entre em contato, você pode ter essas respostas, que vão desde a urticária, ter prurido, ou seja, coceira por todo o corpo, vir para essas placas vermelhas, né? Como também, conforme, por isso que fala que é a questão de ingestão, leite, ovos, frutos do mar, pode te dar articária, vômitos, diarreia, febre, tá? Então, outros eventos podem estar envolvidos com isso aí. Você também tem a tipo 2, essa aí já é diferente da tipo 1, que é por IgE, a tipo 2 é exatamente a chamada citotóxica. Já nela, você tem exatamente o quê? Eventos ligados a IgG e IgM. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que a gente estudaria até inclusive no complemento que teria esses eventos? Pois é, aqui está. Então, o tipo 2, alergia, hipersensibilidade tipo 2, vai estar ligada a essa resposta IgG e IgM, né? Ou seja, IgM caracterizando exatamente como vocês já sabem, imunoglobulinas de fase aguda e, é claro, IgG em fase crônica. Então, ambos são muito eficientes para ativar a cascata do complemento. E, é claro, por consequência, a velhice celular em virtude disso. Por isso que a gente chama ela de citotóxica. Eles fazem com que você tenha certamente o quê? Essa mediação. E isso, é claro, deixa eu só ver aqui aos poucos. Você tem um processo de opsonização e fagocitose, tá bom? No primeiro aspecto, onde você pode ativar o que? Via receptores C3b, certamente o que?
o linfócito, tá bom? E é claro, você também vai ter o processo fagocítico, quando ele faz a apresentação de antígeno, tá? Para o quê? Certamente o TCR, tá bom? E eu posso ativar via TCR ou via receptor de C3b, que é exatamente o C3b, como vocês sabem, é um subproduto do complemento. E é claro, depois há uma fagocitose pelo fagócito, isso aí pode ser a célula de Langerhans na pele ou qualquer outro tipo ao longo do corpo, e consequentemente com essa opsonização, ou seja, você poder fagocitar mais rapidamente, esse que é o termo opsonizar, você passa para uma segunda fase, onde você ativa a cascata do complemento nessas membranas. Então, com isso, você faz o quê? Uma destruição celular. Você dispara todos os mecanismos, as proteínas do complemento, que foram produzidas certamente lá no fígado, e são o quê? Ativadas. Então, com isso, vai ter uma série de subprodutos que eu vou poder fazer com que haja o quê? Uma lesão tecidual. E por que isso é importante? Porque eu posso convocar neutrófilos. Então, neutrófilos, o que eles fazem? Só vocês lembrarem da estrutura, da funcionalidade deles, eles têm simplesmente o quê? Uma série de grânulos com oxigênios reativos, ou seja, oxigênios os quais vão fazer com que haja o quê? Morte celular. Esse é um importante sistema de defesa. Mas no caso da hipersensibilidade tipo 2, você pode ter um dano muito grande às células. Eu posso matar as células. Então, com isso, eu posso começar a ter necrose celular, em virtude disso aí. Então, com isso, as enzimas do neutrófilo são liberadas, né? Em função também dos diversos subprodutos da cascata, do complemento. E, é claro, uma disfunção... Opa, passei demais. Uma disfunção que pode, inclusive, atingir o quê? Uma série de receptores, o quê? Em função das sinapses. Eu posso bloquear o quê? Produzir anticorpos contra a própria estimulação que você teria para a musculatura. Então, com isso, eu posso afetar vários eventos musculares em função disso aí. Os anticorpos simplesmente vão bloquear a chegada da acetilcolina. Então, a acetilcolina não consegue chegar no receptor do músculo, do órgão, da estrutura, e com isso fazer o tipo de resposta. E isso é importante também porque eu posso estimular também alguns receptores em função disso aí. Por exemplo, como vocês estão vendo aqui do lado direito, tá bom? Eu posso ter anticorpos que, por exemplo, são voltados contra os receptores de TSH, ou seja, o hormônio tireotrófico. Então, as células de tireoide podem simplesmente serem o quê? Estimuladas por um receptor sem hormônio. Isso significa o quê? Você pode ter, digamos, reações, aumentos de quantidade de hormônios tireoidianos, né? Em função disso aí, só pelo simples fato de ter anticorpos que se ligam. Então, ao se ligarem no receptor, vão causar, obviamente, esse desequilíbrio metabólico do indivíduo, por aumento exatamente da produção de hormônios tireoidianos. Esses eventos são muito importantes, porque a célula-alvo ela acaba sendo o quê? Atacada por vários eventos ao mesmo tempo. Como assim? Já que eu consigo disparar isso via IgG e IgM, tá? Então, o que vai acontecer? Eu posso ativar não só eosinófilos, como eu estou falando a vocês, por causa exatamente dos subprodutos do complemento. Eu posso envolver neutrófilos, inclusive natural killer. Então, as NKs podem ser atraídas, por isso que você tem muita destruição celular, por esse motivo. Por quê? Vocês sabem que as NKs, elas não, é como se fosse uma célula cancerígena. Ela passa a não reconhecer mais a célula. Então, com isso, ela pode destruir através de enzimas que ela possui, né, chamadas perfurinas e granzimas, que vão atacar certamente a superfície celular de outras células às quais ela está destinada. Sem contar, como eu estou falando aqui, perfurinas e granzimas, que são enzimas exatamente que destroem membrana. Com isso, você faz a lise celular. Você pode, e é claro, também enzimas líticas de lise vão entrar no meio dessa história. A TNF também é muito produzido. Por quê? O TNF é específico exatamente para a ativação de uma série de células. Então, ele participa muito bem desse processo citotóxico do tipo 2. Pode exatamente ter o quê? Essas reações, elas são tão fortes, tão intensas, que exatamente eu posso causar as chamadas anemias hemolíticas, ou seja, eu posso simplesmente destruir hemácias em função disso aí. Então, certas drogas, aí vem de novo vocês têm que saber se o indivíduo é alérgico. Exatamente isso pode acontecer porque simplesmente você tem o quê? Uma queda de células. Repara, citopenia.
Ou seja, você sabe que PNI é diminuição. Então, você tem uma diminuição celular, obviamente, em eventos autoimunes. Isso faz que, por exemplo, nesse caso, você destrua o quê? Várias células sanguíneas, causando uma anemia do indivíduo. O que pode causar isso? Antibióticos, como aqui, né? Penicilina, cefalosporina, streptomicina. Por isso que vocês perguntam, questionam o seu paciente se ele tem alergia a algum tipo de antibiótico, algum tipo de substância química. Então, eventos transfusionais também pode acontecer isso aí, tá bom? Ou seja, transfusão sanguínea é muito comum isso, em função exatamente desses eventos. Só um minuto. O que eu falei para vocês, né? A doença hemolítica do recém-nascido, a chamada, que a gente chama de isoimunização, que você pode fazer a chamada eritroblastose fetal, tem uma chamada isoimunização, porém, esse evento ele consegue bloquear esses anticorpos, tá? Para você não destruir a massa do feto. Mas, certamente, isso aí é uma coisa temporária, tá? Porque a mãe vai produzir cada vez mais anticorpos e certamente pode destruir facilmente, obviamente, as hemácias do feto e, consequentemente, o indivíduo vai o quê? Pode morrer em função disso. E rejeições muito agressivas, né? Por isso que a gente chama de rejeições hiperagudas de aloenxertos. Enxertos externos, você faça exatamente transplantes, podem ser eliminados em função exatamente que dessas rejeições imunológicas. Com isso, aqui mostrando para vocês, inclusive o que eu tinha mostrado em aulas anteriores. Reparem, você tem o fator RH, né? Em que o indivíduo, por exemplo, a mãe, ela é RH negativo. Ou seja, ela não tem na sua hemácia antígenos do fator RH. Você sabe que existe RH positivo e negativo. Certamente existe o fator ABO e muitos outros. Porém, no caso específico da doença hemolítica, da eritroblastose fetal, está associado o fator, obviamente, RH. Então, vamos voltar de novo a explicar isso. A mãe, que é RH negativo, vamos dizer que ela case com o indivíduo RH positivo. Ela pode vir a ter esse casamento, a depender do grau genético, indivíduos que são o quê? RH positivos. Então, com isso, ela tem um bebê RH positivo, e vocês têm que lembrar o seguinte, que a questão da placenta, ela apresenta o quê? Vasos sanguíneos que comunicam com a mãe. Então, com isso, você tem uma vascularização aí, na qual exatamente o bebê troca uma série de produtos com a mãe. E o que pode acontecer nisso? É que essas hemácias, de repente, por algum acidente, algum motivo, podem ser o quê? Misturadas com o sangue da mãe. E caso essa mãe exatamente entre em contato com hemácias RH positivo, o que ela vai fazer, sendo RH negativo? Produzir anticorpos anti-RH. Então, com isso, ela simplesmente vai destruir essas hemácias. E o detalhe, já que a gente está falando de IgG e IgM, são exatamente anticorpos que fazem o quê? Atravessam a placenta. Então, já que eles atravessam a placenta, podem facilmente fazer com que haja o quê? A questão da destruição das hemácias do feto. Então, com isso, gera um aborto em virtude disso aí. Então, muitas vezes você tem chance de tentar, pode salvar esse bebê, se for uma coisa, vamos dizer, no final da própria gravidez, tá bom? Porém, os bebês depois, posteriores, desse que, caso seja salvo, eles vão morrer. Por quê? A mãe já vai ter uma memória celular obviamente, imunoglobulina voltada para quem? Para RH, fator RH. Então, ela vai ter uma anti-RH positiva. E, consequentemente, ela vai poder destruir facilmente, logo no início, as hemácias do feto. Perguntas, garotos? Quiserem, esclareçam aí suas dúvidas. Então, professor, se ela tiver o RH negativo e tiver o filho positivo na primeira gravidez, pode ocorrer tudo bem. Agora, já na segunda, o feto pode morrer porque ela já tem um anticorpo contra o RH, é isso? Isso mesmo. Com quem eu estou falando, por favor? Com Duda. Eduarda. Fala aí, Eduarda. Tudo bem, Eduarda? Vamos lá. Duda, é o seguinte, pensa o seguinte, você, com a mãe, o que acontece? Como ela tem RH negativo, ela já vai ter uma memória para RH positivo. Esse é o problema. Então, uma gravidez posterior, esse anticorpo já está montado. Então, você vai ter uma destruição
assim que as hemácias aparecerem com RH positivo, já vão ser destruídas. Aqui, um pouco antes, se a mulher estiver monitorando isso, você tem como monitorar isso, é claro, se ela fizer um acompanhamento junto ao obstetra dela, e é claro, ele vai ficar de olho, porque ele vai saber que o pai é RH positivo, vai saber o tipo sanguíneo do pai e vai saber o tipo sanguíneo da mãe. Então ele vai ficar de olho, vai ficar monitorando isso. Caso ocorra algum acidente, ele provavelmente, a depender do período também que isso aconteça, é bem provável que ele faça uma cesariana nessa mulher. Até por esse motivo. E por quê? Porque senão os anticorpos vão destruir. Ah, mas eu posso usar a vacina, a famosa vacina que neutraliza os anticorpos? Pode. Mas só que vocês têm que lembrar uma coisa sempre, porque às vezes você me faz essas perguntas, Eduardo, é que esses anticorpos já estão numa memória. Então, se você já tem memória, um linfócito B, já com memória para anticorpos anti-RH, certamente você vai ter esse circulante, e é claro, você pode vir a destruir, vou até mais além, você não vai ter IgM, você vai ter IgG, então essa memória vai persistir, tá? Então, com isso, com esse IgG já persistente na mãe, certamente os próximos filhos, ela não vai chegar nem a ter o bebê, já vai logo destruir quase rapidamente, isso aí, entendeu? Entendi, obrigada, tadinha. De nada, tadinha, tá certo. Então, com isso aí, também a gente falando que já na próxima, ou seja, os chamados complexos imunes. Essa é bem interessante. Essa muitas vezes é causada por quê? É chamados fatores solúveis, tá? Proteínas, as quais você gera anticorpos, imunoglobulinas, e elas se juntam, tá? Fazem isso aqui, ó. Simplesmente o anticorpo faz uma rede, tá? E com isso eu consigo também ativar C3b disso aí. E é claro, também mobilizar, muitas vezes, o quê? A ação de cascata de complemento para destruir hemácias. E isso parte, geralmente, o que? Isso aí, em direção ao fígado e ao baço. Você tem aqui. Os fagócitos vão fagocitar isso aí para apresentar antígenos, com isso aqui tudo, tá? Eles fagocitam esse complexo. E isso é interessante porque eu consigo remover. Tá? Então, porque eu consigo fazer exatamente a fagocitose. Então, as células, os fagossomos têm essa propriedade. Por isso que a gente chama de imunocomplexos isso aqui. Eu vou contar uma coisa daqui a pouco, até a questão de camuflagem de parasitas, que envolve esses imunocomplexos. Só um minutinho. Então, com isso, o que acontece? Você vai ter uma deposição desses antígenos em pontos chaves. E o que acontece? Um deles, exatamente, além das paredes dos vasos sanguíneos e a questão da membrana sinovial das articulações, por exemplo, a membrana sinovial, a gente até conversou isso, alguns de vocês comigo, vocês tiveram que comentar comigo, quando a gente falou exatamente de artrites. As artrites exatamente envolvem isso, que vocês até apresentaram seminários disso. Artrites e artroses estão exatamente ligados com esses complexos imunes. Por quê? São anticorpos voltados contra as articulações, eles destroem a articulação do indivíduo, e o indivíduo pode ter uma série de problemas, de dores crônicas em virtude disso aí. Eu posso fazer também com que haja destruição de vasos sanguíneos, né, por deposição desses complexos, consequentemente ativando a cascata complemento. E a que eu acho mais interessante é essa aqui, a questão dos glomérulos renais. E por que isso? Como você tem proteínas circulantes, qual é a tendência? Vocês sabem, vocês aprenderam isso na automorfologia, que o sistema sanguíneo vai em direção ao sistema renal. Então, no sistema renal, você faz o quê? O clearance, a limpeza do sangue. Então, esses complexos estando lá, eles vão acumular exatamente nos néfrons. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eles vão fazer exatamente um acúmulo exatamente nos néfrons, tá bom? Então, o que vai acontecer com isso? As células vão tender a migrar para esses locais. Por exemplo, aqui você está vendo uma inflamação chamada de vasculite, que são dos vasos sanguíneos. Ele vai para a parede dos vasos. Então, essa deposição atrai exatamente, são fatores quimioatraentes para atrair células, como, por exemplo, neutrófilos. E os neutrófilos podem fazer exatamente que faça o quê? Uma destruição. E detalhe, repara uma coisa, que o imunocomplexo, quando deposita e atrai isso, como ele tem enzimas e substâncias, ele começa a destruir paredes de vasos. Então, é muito comum você ter exatamente respostas inflamatórias locais, nesses locais desses vasos, tá bom? Por deposição dessas estruturas e lesões teciduais,
tá? Às vezes chegando, inclusive, muitas vezes até o quê? Pequenas hemorragias, em virtude disso aí. Porque você tem o quê? Um recrutamento celular. Então, como você tem a participação, obviamente, o quê? De deslocamento das imunoglobulinas para ali, juntando essas proteínas livres, o que vai acontecer? Isso se deposita, fica pesado e se deposita. Então, ele vai procurar exatamente locais de depósito. Os vasos sanguíneos, a questão, obviamente, das articulações, o próprio ideia... Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Não, não está aqui, não. Eu não botei, eu tirei. Desculpa. Mas o néfron, o que acontece com ele? Se vocês lembrarem lá da cápsula de Bowman, a cápsula de Bowman é onde você tem exatamente o que é a filtração do sangue. Então, com isso, você vai ter o quê? O fluido glomerular, e com isso o quê? Vai formar a urina. E vai ter a saída do plasma voltando para a circulação. Nesse local em que o sangue bate em alta velocidade, o que vai acontecer? Esses complexos começam a se depositar ali. Então, vai começar a convocar exatamente células da resposta imune. Então, o que pode acontecer em virtude disso, garotos? Destruição local. Esses eventos exatamente podem comprometer essas células localmente e fazer com que você tenha o quê? Perdas. Inclusive, com o passar do tempo, meninos, quando a gente fala em relação aos próprios néfrons, o indivíduo pode o quê? Diminuir a questão da filtração. Com isso, ele pode perder certamente esses eventos de filtração. Só um minuto. Perder os eventos de filtração. Então, com isso, o clearance sanguíneo, ou seja, a limpeza do plasma, pode ser comprometida em virtude disso. Então, você pode ter uma perda exatamente dos néfrons, e com o passar do tempo, inclusive, do próprio paciente pode ser um candidato a perder o rim e, com isso, começar a fazer hemodiálise, tá? Então, é um processo muito agressivo em função disso. Tem uma coisa que causa muito isso, sabe o que é? São parasitas. Por exemplo, o Schistosoma manzoni, eu não sei se eu falei para vocês, eu acho que para vocês eu não contei isso não. Ele tem uma característica, o que causa barriga d'água, causa exatamente a questão da esquistossomose. Ele vive exatamente aonde? No sistema porta do fígado. O sistema porta do fígado é um sistema vascular no qual alimenta o fígado com grandes quantidades de sangue. Então, o que faz o verme? O verme vai para aquela posição e fica ali. A fêmea é maior que o macho. Ela se abre e abriga o verme, o macho, no interior dela. Ela abraça ele. E ela fica ali. Ela abre a ventosa dela, como se fosse um sifão, né? Então o sangue vai passando por dentro dela. E o que acontece? Você pode achar assim, mas o parasita está ali, então facilmente o sistema imune vai do quê? Destruir aquele parasita. Mas só que ela tem um mecanismo de camuflagem. O que ela faz? Ela começa a trocar as proteínas todas que revestem o tegumento do parasita. Tipo essa ideia que você teria aqui dos pontinhos verdes. Vamos dizer que esse aqui representa as proteínas do xistosoma. Então, com isso, o que vai acontecer com o xistosoma? Você simplesmente ele se despe das proteínas dele e começa a absorver as nossas proteínas. Então, com isso, o que vai acontecer? Lembra que o sistema imune distingue, que vocês inclusive responderam em algumas questões para mim, o próprio do não próprio? Então, com isso, ele começa a identificar tudo aquilo que pertence ao organismo e que não pertence ao organismo. Então, consequentemente, qual vai ser a grande ação aí? Você simplesmente vai ter o quê? O parasita vai ficar morando ali por décadas, tá? Se quiser, até, obviamente, esse indivíduo falecer. Ou então, simplesmente, o indivíduo pode falecer um pouquinho mais rápido. Por quê? Simplesmente as proteínas que estavam no parasita vão começar a migrar para onde? Em direção ao néfron. Então, quando ela vai em direção ao néfron, a questão exatamente dos rins, elas vão acumular ali no sistema de filtragem, nas unidades de filtração. Então, com isso, vai convocar células da resposta inflamatória e vai fazer exatamente que haja o quê? A questão de destruição gradual dos néfrons. Então, facilmente, esse indivíduo logo vai ter uma nefrite, em função exatamente do quê? Pela resposta imune, que você teria que ligada diretamente, obviamente, esse indivíduo, em função da deposição dessas proteínas que eu estou me referindo aí. Alguma perguntinha, algo especial, meninos? Não? Então, vamos lá. Continuando. Vocês sabem, aí com isso, como eu disse a vocês, tem diversas doenças, drogas que podem, reações autoimunes que podem causar isso. Por exemplo, você tem o lúpus eritematoso
sistêmica é uma doença autoimune, é uma doença na qual você tem exatamente dores generalizadas, até por isso, a própria artrite reumatoide, porque esses anticorpos, ele atacam muito as articulações, mas no caso do lúpus, você pode ter dores pelo corpo, tá? E é diferentes graus. Então pode ser desde o quê? Na ponta do dedo, como todos os teus ossos, todo o teu tecido está doendo ao mesmo tempo. Então pensa o grau de dor que esse indivíduo sente. Então com isso ele toma muito corticóide, toma exatamente muitos eventos para tentar bloquear exatamente esses eventos de dor. E a artrite, como eu disse a vocês, é um evento localizado, exatamente nas articulações, onde permite que haja o quê? Um processo de destruição, obviamente, disso aí. Ou seja, fazendo com que esse indivíduo possa, por sua vez, perder, obviamente, as articulações com o passar do tempo. Processos também ligados a antibióticos são muito eficientes em função disso. Aí, de novo, os senhores entram nessa história. Lembre-se da tal anamnese, tem que ser feito com todo cuidado com esses pacientes, tá bom? Para que você faça a devida, obviamente, identificação deles. E, é claro, não prescreva antibiótico ao qual ele vai ser certamente sensível e, é claro, ter uma resposta de hipersensibilidade. As chamadas glomerulonefrites pós-streptococcus, né, streptocócica, ou seja, muitas vezes as toxinas de bactérias podem gerar também esse processo, diretamente ligado ao que em relação aos néfrons, porque você vai ter deposição exatamente em função do plasma dessas toxinas bacterianas ou eventos virais, como hepatites, né? Você pode passar com o tempo ter isso. A própria malária, ou seja, o protozoário, o plasmódio, pode gerar também isso aí, junto com o tripanossoma, né? Então, é claro, a malária, ela, em função do parasita, ele tem períodos que ele abriga dentro de hemácias, tá? Então, o plasmódio gosta muito de hemácias, glóbulos vermelhos. O que ele faz? Ele vai para dentro das hemácias e toda vez que o indivíduo, tanto que a gente chama, que tem horários para o indivíduo ter febre para a malária. Tanto que na Amazônia você tem muito isso. Então a gente tem malária lá. Então, tem período exatamente como às 6 horas da tarde, os plasmódios saem, e é quase um relógio mesmo. Desse horário, em função da baixa de temperatura, eles saem das hemácias e vão para as outras. Então, com isso, esse deslocar faz com que você tenha também eventos de resposta imune como esse aí, tá bom? A tripanossomias, ou seja, o tripanossoma cruzi, que causa doença de Chagas, também pode permitir que haja também esses processos. Ou seja, parasitas, vírus, bactérias, drogas, doenças autoimunes, muitas delas estão ligadas exatamente aos complexos imunes. Por quê? Basta você ter isso no plasma, essas proteínas, esses eventos estranhos, que o corpo vai responder exatamente o que com uma forma mais agressiva, mais eficiente em virtude disso aí. Depois, você tem as do tipo 4, tá bom? Tipo 4, você tem mediações exatamente das chamadas eventos TH1 e T-citotóxico, que você está vendo aqui. Deixa eu te lembrar o que é. O TH1 é aquele T-helper, aquele T-auxiliar. Ou seja, aquele evento exatamente onde você tem as células T, com o processo, obviamente, de destruição aí, e com isso, consequentemente, eventos que podem causar esse tipo, digamos assim, de resposta. E por que TH1? Porque é uma subpopulação dos T-helper, dos T-auxiliares, CD4 positivos, que estão envolvidos nisso. Ela tem uma característica, essa TH1, tá? Ela produz esses dois tipos de citocinas que estão aqui, o interferon gama e TNF, tá? Eles são muito importantes para a ativação de macrófagos, eventos virais, tá? Então, com isso, o TH1 vai estar sempre muito envolvido nesse aspecto aí, tá? E a célula apresentadora de antígeno faz essa ativação do linfócito TCD4. Mas também existe um outro tipo de subpopulação, chamada TH17. Quer dizer que a gente tem mais de 17 tipos, né, de subpopulações de T auxiliar, CD4 positivo, isso mesmo. Você tem de TH1, hoje acho que está em TH25, 27, algo assim. Tá? Tem algum tempo que eu já não vejo isso. Mas essas células, elas têm produções de citocinas e estão envolvidas exatamente com o quê? Esses eventos de célula T, com respostas muito específicas, tá? Então, com isso, são subpopulações como, por exemplo, que produzem interleucina 17 e 22 e convocam, tem até ação similar, porque também convocam células para o processo, para a resposta inflamatória local. Então, com isso, você tem lesões teciduais no meio disso aí, tá bom? Também
você tem ainda o que a gente, inclusive, tem um detalhe, estava até esquecendo esse termo, mas é importante, é o que a gente chama de resposta tardia, tá? Então ela é considerada também como a tipo 4, como uma resposta tipo tardia, notando de inflamação imune, tá? Então você pode conhecer exatamente a tipo 4 com esse aspecto, tá bom? Ela leva esse termo aí. Por quê? Envolve mecanismos de regulação, por isso que é tipo tardio. E outro ponto importante é que o linfócito T, também CD8, também pode participar disso. Por quê? Porque se envolve exatamente respostas de destruição celular. Então, o CD8 é muito eficiente nesse aspecto exatamente porque são mediadas por células T. Isso faz com que você tenha alguns eventos interessantes, como, por exemplo, o famoso granuloma. O que é um granuloma? Ele simplesmente ocorre, ele aparece exatamente porque ele consegue fazer com que haja vamos chamar dessa maneira, ele produz uma série de células que envolvem estruturas. Vamos dizer o seguinte, por exemplo, você olha na radiografia, aí você vê simplesmente alguns depósitos de células, parece grumos, tá? Isso acontece também muito, por exemplo, quando tem partículas estranhas que entram no nosso corpo e não são retiradas. O que acontece? Com o passar do tempo, isso vai sendo simplesmente o quê? Envolvido por tecido, tá? E as células epitelióides, ele acaba envolvendo isso aí, e aí o que vai acontecer com essas células? Vai formar exatamente encapsulados, que vão envolver também, ó o que está aqui do lado direito, fibroblastos, então isso fica tudo o quê? Como se fosse colágeno. E é como se fosse tipo aquela cicatriz que você consegue ver, mas só que você, obviamente, é meio externo, que você vê no seu braço em relação a vacinas, tá? Esse evento é interno. Então, às vezes, você vê em radiografias, em eventos, exatamente que são apenas o quê? Estruturas teciduais. São células gigantes, você vê diferentes tipos de células, tá? Então, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Os fibroblastos vão chegar, vão depositar colágeno, isso aí, e a gente chama exatamente de quê? Encapsular. Mas esse encapsulamento vai ter algum algum problema? Não, simplesmente ele fica inerte. A ideia é isolar exatamente o que quer que seja de agente estranho aí dentro. Isso pode ser até ativado por sistemas ativadores de células apresentadoras, né, APCs, podem produzir citocinas específicas, como interleucina 12, favorecendo exatamente as células TH1, e é claro, ela em resposta produz interleucina 2 para que haja o quê? Divisão celular. Para fazer também que você produza outras citocinas que causem o quê? Migração de células para o tecido. Isso aqui é de AP10, aquilo que a gente viu lá em função dos eventos de resposta inflamatória. Tanto que vocês estão vendo aí monócitos participando disso, né? Então são eventos interessantes. E esse granuloma sempre está ligado à hipersensibilidade do tipo 4. Aqui, ó, alguns exemplos, até botei isso para vocês verem, tá? Aqui tem uns exatamente que são a cara de vocês, aqui embaixo. Aqui um granuloma exatamente na gengiva do indivíduo. Exatamente por causa disso, você fica parecendo um abscesso. E isso é uma resposta exatamente tipo 4, que pode acontecer, tá? Deposição de tecidos e fica esse abscessozinho. Isso também acontece, como eu falei para vocês, dentro de estruturas, ou seja, por exemplo, você pode ter um parasita, algum resíduo de ovo de determinado parasita, e isso fica no tecido, e o que vai acontecer? O sistema imune envolve ele com tecidos. Por isso que simplesmente faz o encapsulamento. E se você vê na parte mais externa, né, certos às vezes ferimentos ficam assim, né, nessas regiões, ou então, às vezes, em função exatamente de piercings, de brincos, de bijuterias, que às vezes não estão bem como boa asepsia, então, com o passar do tempo, em função das bactérias, o que acontece? O sistema imune acaba encapsulando e causa, obviamente, causa essa pequena cicatriz, onde vai ficar o local aí do piercing aí do nariz da minha amiga aí. Bem. Você também tem essas associações tardias, chamadas também hipersensibilidade de contato, né? Certas substâncias, certas plantas venenosas tem isso aí, tipo a era, né? Ela tem exatamente moléculas farmacoativos muito, muito importantes que disparam exatamente o que eles conseguem se associar com a pele. Então, com o passar do tempo, ele te gera o quê? Uma dermatite, um local de resposta, que muitas vezes não coça no momento, mas se você for entrar em contato de novo com essa substância, você vai ter células de memória para isso.
Exatamente a substância a gente chama do pentadecatecol. Então, o pentadecatecol é uma substância que existe na planta e ela gera essa resposta imune por associação exatamente o quê? Com proteínas que você tem na superfície da pele. E isso, no segundo contato, pode gerar exatamente com o quê? Em função das substâncias vasoativas e desses outros eventos, você pode ter uma resposta de células T muito forte, causando o que a gente chama de dermatite de contato. Tá? Isso também envolve células TH1 e T citolíticas, em função disso. Aqui outro exemplo também, ó, às vezes pulseira de relógio, a questão aqui da alça do sutiã aqui da moça, tudo isso gera respostas locais, gera esses eczemas, tá? Essas placas vermelhas, prurido, ou seja, coceira. Então, essas são chamadas dermatites de contato. Esses eventos exatamente ligados a tipo 4, exatamente tem muito isso, dermatites de contato. Exatamente por causa do quê? De alergias em função da pele em contato com substâncias, em virtude disso aí. Alguma dúvida, alguma coisa, alguma pergunta? Nada? Vamos lá. E isso faz com que você tenha, certamente, a questão da hipersensibilidade, tá? Como um evento muito importante. Espera que eu ainda vou mostrar mais umas coisinhas para vocês. Vou ter um evento muito importante como isso. E por que ele é tão importante assim? Porque ele disponibilizará o organismo para que tenha o quê? Respostas eficientes. E essas respostas eficientes que tem o organismo. Deixa eu só ver uma coisa aqui, menino. Só um minuto. Deixa eu só pegar aqui um vídeo para eu posicionar aqui. Só me dá um minutinho. Vou ficar aqui em silêncio, mas estou aqui. Só um minuto, por favor. Só para posicionar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Tem talento o computador aqui para carregar, que é uma maravilha. Então, deixa eu só ver se eu posiciono esse vídeo aqui. E depois eu quero ver se eu ainda mostro para vocês alguma coisa de neoplasias, tá? Quero ver se ainda consigo ver isso com vocês, ó. Só para vocês, como vocês têm no programa de vocês, só para a gente poder comentar alguma coisa. Deixa só eu fazer uma coisa aqui. Espera aí, garotos. Só um minuto. Só um minutinho. Acho que aqui já está bacana. Pronto. Você está demorando a carregar. Peraí. Pronto. Vamos lá. Deixa eu só mostrar agora uns vídeos aqui, só para a gente poder amarrar essa história de hipersensibilidade, que vai ajudar vocês depois, quando vocês forem estudar. Deixa eu compartilhar a tela. Cadê? Aqui. Não, parar a gravação não. Aqui, pronto. Compartilhar. Vamos lá. Deixa agora carregar o de vocês. Eles são rápidos, são vídeos rápidos. Nada danado, né? Então vamos lá. Pronto. A hipersensibilidade tipo 1, vocês estão vendo aqui, você simplesmente tem um evento alérgico ligado à IgE. Tá? Então, esse evento alérgico certamente envolve respostas onde você pode ter diversos tipos, né, de pólen, insetos, eventos, obviamente, como eu falei para vocês, que pode gerar respostas básicas e, é claro, vão depender certamente da sensibilização. Então, com isso, as APCs vão trabalhar muito bem em função disso. Por isso, elas vão ter que processar, digerir isso e, é claro, apresentar isso via MHC de classe 2. Ativando o quê? Células T CD4. Com isso, o que vai acontecer? Você pode ter uma resposta de ativação mediada por célula B,
tá bom? Consequentemente, fazendo com que você libere o quê? Anticorpos, anti-IgE, ou perdão, liberando IgE, exatamente contra o quê? Esses alérgenos, contra esses antígenos. Então, aqui exatamente é um evento que a gente chama o quê? De timo dependente. Porque vocês aprenderam aquilo naquela época, que eu conversei com vocês. Esses eventos vão fazer com que haja, obviamente, o quê? Uma identificação do antígeno, do alérgeno, e certamente ele vai poder fazer com que haja o quê? Produção de citocinas para poder convocar outros eventos celulares e certamente gerando o quê? Plasmócitos e células de memória. Por isso eles se dividem. Então, alguns vão ser essas células de memória e outros vão ser células que vão exatamente o quê? Gerar esses produtos. Então, com isso, você vai ter o quê? Uma ativação da resposta imune em virtude disso aí. É claro, vão ser convocadas também células mais específicas, como mastócitos e basófilos, com diversas substâncias vasodilatadoras, que são essas vesículas aqui mostradas, e vão ser importantes exatamente para aqueles eventos de vasodilatação. Com isso, o contato posterior com o antígeno pode gerar exatamente uma resposta inflamatória muito forte e desencadeando exatamente a degranulação desses grânulos, que exatamente são o quê? Que estão cheios de substâncias vasodilatadoras, as aminoativas, né? Fazendo com isso, você tem todos aqueles processos dos quais a gente conversou. Dilatação do capilar, constrição das vias aéreas, secreção de muco, dor e, é claro, inchaço. Tudo isso caracteriza a questão da resposta imediata. E aí? Bem, só isso? Não, tem mais. Depois, você tem a tipo 2. Também bem rapidinho. A tipo 2, muito ligada exatamente ao sistema. Peraí, vou botar um pouquinho mais aqui. Ela envolve exatamente essas interações antígeno-anticorpo também. São importantes porque acontece em superfície celular. Geralmente destroem hemácias, tá bom? É tipicamente daquela que aqueles eventos do fator RH. Você tem lise celular aí, em consequência disso. A própria questão, às vezes, de transfusões erradas também podem fazer isso. Por isso que vocês estão vendo aqui células o que? A, B, AB, exatamente os tipos sanguíneos, tá? Pode envolver exatamente esse processo de destruição com esses antígenos aí. E é claro, você fazendo uma transfusão, um evento transfusional errado, você pode gerar esse tipo de resposta tipo 2 no indivíduo. Ele envolve exatamente o quê? Anticorpos voltados exatamente contra as próprias hemácias. Então, com isso, eu vou destruir essas hemácias em função disso aí. Deixa eu acelerar um pouco mais. E é claro, isso aí dá exatamente a questão da incompatibilidade sanguínea, né? Por exemplo, você tem lá um indivíduo que é do grupo A e joga ele para o grupo B, esse indivíduo do grupo B não vai reconhecer as hemácias do grupo A. Consequentemente, você vai ter anticorpos que vai destruir aí. Ou seja, é um evento muito similar que você tem no fator RH. O indivíduo exatamente tem o quê? A destruição, né? Até como o Eduardo tinha perguntado, a destruição exatamente das hemácias em função do RH positivo. Complemento fixa, né, forma uma rede e acaba destruindo, lisando as hemácias. Com isso aí. E vai gerar exatamente fatores de coagulação exatamente nesses indivíduos. Mesma coisa ele está te mostrando aqui, ó. Indivíduos do grupo A, quando recebem sangue do grupo B, há uma incompatibilidade. O que vai acontecer? Ele vai destruir as hemácias do grupo B. Vai reparar que a laranja ali, a amarelinha, daqui a pouco vai ser destruída, em função disso aí. Acaba sendo destruído. Exatamente, via também complemento. E o grupo O, o que acontece? Ele só pode receber do grupo O. Se ele receber, no caso, existe uma compatibilidade universal, por isso que ele é doador universal, porque não tem antígeno nenhum na sua superfície. Em compensação também, o grupo AB é o receptor universal. Pode receber tanto o grupo A, como o grupo B, como o grupo O, que não tem maiores problemas em virtude disso aí. 2, 3. Já o tipo 3 é aquele depósito dos complexos imunes.
Então, com isso, você vai ter o quê? Você tem aqueles antígenos circulantes, tá bom? E os imunocomplexos podem, por exemplo, depositar lá na parede do vaso. É o que você tem lá como a chamada vasculite. Então, com isso, o que vai acontecer? Esses imunocomplexos vão atrair eventos exatamente como o do complemento e vão começar a se depositar nos vasos e destruir, causar respostas inflamatórias. Então, é claro, neutrófilos podem destruir isso aí e você pode ter o quê? Eventos de vasodilatação também. Então, causando também o quê? Pequenas hemorragias, questão, obviamente, que a destruição celular, por esse motivo que a gente chama exatamente esses eventos voltados contra os neutrófilos. Então, você vai ter enzimas, ó, que simplesmente causam danos celulares, e aí você vai ter uma fragilidade capilar de vasos, de uma maneira geral, em função disso aí. 3. E agora, o tipo 4, onde você vai ter aquela tardia, né, aqueles eventos tardios, e aí com isso você tem o quê? Os mecanismos de hipersensibilidade, onde eu posso simplesmente, por esses eventos tardios, envolver o quê? Células do tipo TH1. Então, essas células TH1, né, aquelas que produziam lá TNF e interferon, são muito importantes nesses eventos, porque eles vão causar exatamente o quê? Eventos de rejeição, também tecidual. Por exemplo, como eu disse aqui, a própria ERA, né, pode causar dermatite de contato em função disso. Então, aqueles alcaloides que existem nela podem causar um evento de memória e, posteriormente, você pode ter uma dermatite muito forte caso você venha entrar em contato com essas substâncias, tá bom? Então, isso, o macrófago vai ajudar nesse aspecto, em função exatamente desse mecanismo de memória, por causa da apresentação que você vai ter. Com isso, vai ser via classe 2, essa apresentação. Então, quer dizer, uma célula T vai se encontrar com esse macrófago, e com isso, certamente, ela vai ser ativada em virtude disso aí. Então, com essa sinapse imunológica, eu posso agora também fazer o quê? Que essa célula TH1 também, caso haja necessidade, ela também encontre também com o quê? Com outros tipos celulares. Podia ser, inclusive, células B para gerar memória disso aí. Tá? Então, essas células sendo de memória já, o que vai acontecer? Elas já vão ativar outros tipos celulares. Então, em 48, 72 horas, o indivíduo pode ter exatamente, ó, a questão da dermatite de contato, que são exatamente essas lesões que tem aqui. E isso exatamente são efeitos tardios do evento da chamada hipersensibilidade tipo 4. E com isso, lá se foi hipersensibilidade. Deixa eu só mostrar algumas coisas aqui que eu quero, só para vocês não irem embora sem isso. Dá para a gente falar isso nos 40 minutos. Eu quero falar com vocês de... Cadê meu slide? Neoplasias. Esses eventos neoplásicos são exatamente o quê? A questão dos eventos associados a cânceres. Então, com isso, vocês podem ter eventos onde eu posso simplesmente ter posso ter exatamente eventos associados a diversos tipos de tecidos, tá? Que podem ter uma expansão anormal. A ideia é simplesmente que, a partir de uma célula, por falta de reconhecimento dentro de um tecido, podem ser simplesmente disparados esses mecanismos. Então, o que acontece? Essas células entram em atividade celular forte, agressiva, fazendo com que haja certamente o quê? Um reconhecimento, uma falta de reconhecimento por parte da periferia. Por isso, ele consegue simplesmente fazer o quê? Um crescimento anormal no local. Isso são exatamente as hiperplasias, em função disso aí, tá? Porém, muitas vezes, você pode ter o quê? Eventos causados por quê? Excessos de hormônios, por exemplo, fatores de crescimento, tá? Porque pode fazer com que haja isso aí. Por isso que, por exemplo, a reposição hormonal, quando é feita em períodos os quais não são adequados, vamos chamar dessa maneira, ou seja, mulheres muito precocemente, tá? Jovens, querem entrar com inserção de estrogênios, progesterona, fazer exatamente essa readequação com hormônios, é perigoso, porque às vezes nós temos certas células que estão mutadas e precisam de gatilhos. Então, quando você oferece esses hormônios, principalmente hormônios estrogênicos, são muito importantes como eventos exatamente de resposta em função disso aí.
Isso vale, por exemplo, também para outros tipos de mutações, como, por exemplo, vocês estão vendo aqui da tua esquerda, o próprio próstata, tá? Não tá vendo. Oi? Não Não tá tá vendo, não? aparecendo aqui. Não tá aparecendo para vocês, não? Não sei se é só para mim. Não, não tá, não. É porque os outros ficam calados. Também falar, aparecer, aparecer. É porque tem uma pessoa que tá sem microfone que falou aqui também, que tá sem fio. Ah, E aí eu achei, então não é só no meu. não é só você, não. Agora sim tá aparecendo. Agora Obrigado. apareceu. Valeu, dona Eduarda. Pois é, falar, não falar, tanto faz, mas tudo bem. Vamos nessa, vamos voltar aqui. Falamos de novo, sem problemas. Então, neoplasias, exatamente, são os cânceres propriamente dito. Ou seja, são aqueles eventos os quais o indivíduo simplesmente tem expansão de células de uma forma anormal. Ou seja, naquele local que deveria manter um padrão de crescimento, vamos dizer assim, regular, ele começa a ter o quê? Irregularidades nesse crescimento. E isso exatamente, por exemplo, é o que eu estava mostrando aqui ainda agora. Você tem eventos como câncer de mama, como está aparecendo aqui, mama, o útero, como queira, ovário, são exatamente eventos muito causados em função exatamente que desses eventos, vamos chamar assim, de estimulação. Então, com isso, você tem o quê? Aquela normalidade, vamos dizer, o que seria o fisiológico? Você tem as hiperplasias. Seria o crescimento, por exemplo, de você ter o que? O crescimento do endométrio. O endométrio sofre uma hiperplasia por causa de quem? Dos estrógenos. O ciclo ovulatório das mulheres, obviamente, tem um estímulo aí, em função da progesterona e estrógenos, e esse endométrio cresce. Depois volta ao normal. Porém, o que pode acontecer também? Eventos anormais. Esses eventos anormais, às vezes, estão envolvidos com o quê? Com excesso de hormônios, é o que eu estava falando agora. Ou seja, você ter a hiperplasia, mais a colocação de hormônios aí. Ou seja, aquelas reposições hormonais, por exemplo, que as mulheres fazem de uma forma inadequada. Esses eventos exatamente vão fazer com que haja esse processo de desregulação. Então, isso é muito importante em virtude disso. Então, com isso, você faz com que haja o quê? Esse estímulo exacerbado. Isso pode acontecer também na própria próstata, em função disso aí. Por exemplo, aqueles suplementos alimentares que tem proposta para crescimento de massa muscular. Você, às vezes, entra com testosterona extra. Você pode causar isso também. Estrogênios é ótimo para isso. São excelentes gatilhos exatamente para causar cânceres, tá bom? E, é claro, você pode ter no meio dessa história toda mutações que são ativadas. E essa desregulação é o que você vai chamar de neoplasia, câncer, células oncogênicas, por aí vai. É aqui que eu estava até a hora que vocês falaram que eu não estava visualizando. Então, com isso, o que vai acontecer? Vários fatores vão entrar no meio dessa história. Desde fatores geográficos, ambientais, a própria idade. A idade também é um período no qual as células, por estarem mais velhas, esse mecanismo pode ser disparado. Por isso que, por exemplo, a ideia das mulheres em relação aos seus ovócitos, elas têm 400 mil folículos ovarianos. Esses 400 mil folículos, nem todos, obviamente, vão ser o quê? Ovócitos futuramente e seguir para a ovulação. Vão ficar ali. Então, pode ser que alguma daquelas células pode ter um mecanismo de erro. Por isso que, às vezes, a questão de você ter o quê? Filhos mais tarde, abre a probabilidade, abre a perspectiva de você ter alguma anomalia em virtude disso aí. Então, esses fatores são muito, obviamente, exacerbados, e é claro, esses valores são muito grandes. Por exemplo, aqui não está, mas aqui eu vou usar inclusive, esse número está maior aqui em relação a não está aqui não, mama, não está aqui mama, não está colo de útero. Colo de útero, por exemplo, só vocês terem uma ideia, meninas, é o terceiro câncer que mais mata no mundo, mulheres. Então, com isso, é muito importante exatamente a prevenção, os preventivos, em virtude disso aí. Porque são eventos silenciosos, o câncer é um evento silencioso, quando você descobre ele já está muito avançado em virtude disso aí, isso é importante. Então, esses números são muito grandes em função exatamente de morte, né? Só você ter uma ideia, apesar do número ser um pouco antigo, você tem 7 milhões, obviamente, de indivíduos. Só agora esse número também está quase dobrando, obviamente, em função dos casos no Brasil, tá? Você tem também vários tipos de cânceres no meio disso aí. O índice de morte por câncer, próstata, câncer de colo de útero, é muito alto em virtude disso aí. E aqui é interessante até esse quadro, em função disso aí.
Continua, obviamente, aqui, isso aqui alterou um pouquinho, né? Que ela fala... cadê? Tá aqui? Deixa eu ver. Não, ele não coloca... Ele coloca o útero aqui em 6%. Ele está até elevado, né? Mas só que ele está ainda mais elevado ainda agora, tá? Em função disso aí. Por quê? Ele, comparado com os outros cânceres, ele é muito incisivo, ele é muito agressivo, tá? Quando você descobre, como eu falei, ele avança, e mesmo fazendo uma esterectomia ou algo parecido, ou seja, retirada de útero, de ovário, a mulher, obviamente, geralmente pode morrer facilmente em virtude disso aí. É claro, tem alguns conceitos no meio disso aí que são importantes também, né? Os tumores, eles começam exatamente o quê? Com edemas, com respostas inflamatórias. A própria evento neoplasia, o neo vem de novo, e a plasia vem de formação, porque são células novas que vão aparecendo rapidamente, e com isso avançam. E é claro, geralmente a gente chama de tumor maligno, porque pode haver a metástase. E o que é a metástase? São células que podem infiltrar em qualquer lugar. Por exemplo, como eu estou dando exemplo do colo de útero, uma célula cancerígena do colo de útero facilmente pode virar um câncer de coluna, de pâncreas, tá bom? De fígado, porque para a célula não importa depois que ela fica metastática, ela vira exatamente o oncogene, a célula vira cancerígena, não importa onde ela fique. Ela precisa apenas de oxigênio e nutrientes. Então ela não reconhece mais nada. Por isso que as células NK destroem, obviamente, elas, porque ela pede esse reconhecimento. E é claro, o próprio definição, né? Só para complementar o que eu falei, você tem essa massa normal, né? Um crescimento excessivo, desordenado, né? E é claro, e vai persistindo mesmo após a interrupção do estímulo, porque ela começa a entrar em mitose e não para mais, e vai avançando para cima dos outros tecidos. Qualquer coisa, me para. Você tem uma progressão nisso aí, ou seja, formação que a gente chama, aqui é só para exemplificar, a questão de formação de clones, ou seja, cópias. Então essas células vão crescendo em exatamente quantidade em função disso. Isso ocorre muito pelos erros do próprio DNA, tá bom? Então esse DNA é expresso, esses erros, e consequentemente esses erros vão fazer com que haja, obviamente, essa expressão em função disso aí. Você tem alguns componentes importantes disso, por exemplo, o próprio parênquima, tá bom? Que é um conjunto de tecidos que você tem, e o estroma. Ambos, um para que haja a base e o outro para que haja o crescimento, são importantíssimos por esse motivo, para que haja exatamente essa expansão. Se vocês repararem aqui, você tem a divisão celular e infiltração disso nos tecidos. Então, fazendo com que haja o quê? Não mais a especificidade, necessidade de reconhecimento de célula. Você simplesmente pode fazer com que esse tecido cresça desordenadamente pela falta de reconhecimento. Ele não precisa mais se agrupar, como exatamente a definição de células normais, de tecidos, que ela apenas se agrupa por ter o quê? O mesmo receptor, o mesmo tipo de marcador de superfície. Por câncer, não. Para ela, tanto faz onde esteja. Estando vascularizado, tá ótimo. Isso faz também com que você tenha o quê? Certamente o quê? Uma morfologia muito próxima, muito específica deles, tá? Porque eles vão perdendo as suas características e você pode ter dos tipos chamados de benignos ou malignos. Tudo vai depender do tipo de câncer. Por exemplo, uma verruga, aquelas verrugas que aparecem lá na ponta do dedo, você tem lá no seu joelho, aquilo é um câncer. Aquilo é uma célula normal. Mas só que aquilo ali, obviamente, não é cancerígeno. Você tira, pode tirar, aquela lá na ponta do nariz, sei lá onde. Então, com isso, você pode retirar. Aquelas são células, as quais expandem, mas muitas vezes não são malignas. Mas podem ser também malignas. Pode ser um câncer de pele. Então, tudo vai depender da avaliação, certamente, do dermatologista. Na forma maligna é que vem a questão, né? Aí a gente chama de, por exemplo, as benignas, a gente chama de quê? De melanoma. O melanoma vem disso, que vem dos melanócitos. O oma, de normal, de benigno. Agora, a forma maligna, você pode chamar de carcinoma, ou sarcoma. Tudo vai depender de onde ela esteja. Se for epitelial, superfície, é carcinoma. Se for mais interna, eu chamo de sarcoma. São as camadas mais internas do tegumento, tá? Tudo depende da sua localização. Nisso, repara só aqui umas coisas. Essa questão exatamente desses eventos. Repara,
Você tem o fibroma ligado exatamente o quê? Algumas células exatamente localizadas aonde? Nos tendões. Repara que ela muda exatamente sua característica, já começa a se destacar mediante as outras células. A cartilagem hialina, aqueles pontinhos, isso é muito causado, se você notar, a própria emissão do sol, por isso que a exposição do sol você tem que se proteger em relação a ela. Porque ela pode disparar, tem mecanismos exatamente que são importantes para fazer a catalisação, a aumento, exatamente do aumento dessa reprodução celular. E o famoso osteosarcoma aqui, ou seja, câncer dos ossos. Vocês mesmos, quando fazem lá suas intervenções, de vez em quando, vocês acham um desses lá no maxilar ou algumas regiões. Tá? Vocês costumam achar um osteosarcoma, de vez em quando. Esses benignos, obviamente, vão ter o quê? Algumas características importantes, porque eles têm, vai depender da sua célula de origem, o tipo de estrutura microscópica e macroscópica, é aquilo que eu estava falando para vocês, esse arranjo. Então, com isso, você tem lá, por exemplo, os adenomas, que exatamente são neoplasias benignas, tá? Com padrão exatamente em glândulas. Os papilomas, que estão exatamente o quê? São aquelas verrucosas. É uma verruga que eu estava falando agora, tá bom? Isso é o papiloma. Tem a projeção que parece uma digitação, com várias pequenas projeções. O cistoadenoma, que são exatamente massas, tá? Então, com isso, ela parece exatamente uma massa, parece uma cápsula. Isso é um cistoadenoma, é um cisto. É glândula mamária. Exatamente seria um tipo. E o pólipo, que exatamente tem uma projeção macroscópica, tá bom? Visível, inclusive, que é na superfície mucosa. Então, tipo, por exemplo, que você teria, vamos dizer assim, o papilomavírus, de vez em quando, ele faz isso. Você tem exatamente o que a gente chama de esses cistos que aparecem, tanto que a gente chama essas verrugas, né? Da própria como causa, como evento secundário, o papilomavírus faz com que apareça isso aí, no câncer de colo de útero. Tumores malignos, como eu disse a vocês, os famosos exatamente sarcomas, né? Que vão exatamente aparecer em tecidos como mesênquima, né? Com baixa quantidade de estroma, ou seja, pouca quantidade de tecido nesse local, tá? Então você vai ter o quê? Em fibras, lipídios, vão variar tanto de local para local, vai tudo depender o quê? Se vão estar em ossos, se vão estar em medula, depende do que seja, tá? Então você vai ter pequenas variáveis disso aqui, ó. A própria mama, aqui, ó, câncer de mama, e é claro, câncer de colo de útero, isso que eu quero falar. Então, com isso você nota que as células vão perdendo padrão, vão se expandindo em virtude disso aí. Qualquer dúvida, para. Vocês também têm os neoplasmas indiferenciados, em função disso também, tá bom? Com isso, vocês podem ter o quê? O tumor misto, que acontece muito na glândula salivar, de novo a praia de vocês aí, a questão de xerostomia, de eventos exatamente como esse. Você pode ter exatamente a baixa produção, de repente, de saliva, isso é um evento importante para vocês dentistas, né? Vocês, inclusive, acho que vocês têm, eu estou comentando por causa de imunologia, porque tem esse pedaço, mas vocês têm citopatologia oncótica, né? Então vocês também falam muito disso aqui, tá? Por isso que eu estou falando até um pouco mais rápido. Você tem os eventos ligados à cartilagem, ossos também, tá bom? Os adenomas. Você tem o teratoma, tá bom? Do ovário. Repara como é que o ovário ele fica bem diferente. Ele vai perdendo a sua estruturação. Por quê? As células vão sendo degeneradas com o passar do tempo. Então, com isso, você vai perdendo exatamente a estrutura. E repare que também glândulas sebáceas, outros eventos, podem passar por esse tipo de desajustes. Tem também a questão de origem epitelial, em que você tem aqui as glândulas, né? E a não glandular, ou seja, o próprio tecido. Então, com isso, você tem os papilomas e os carcinomas de novo. E, é claro, as ligadas às glândulas. Outras que são origem de mesênquima, que exatamente vai depender o quê? Do tipo muscular, por isso que você está vendo aqui rábidos. Rábidos mioma é por causa exatamente disso, tecido muscular. E rábido miosarcoma, onde você vai ter o quê? O sarcoma sempre indicando o quê? Um tecido maligno. Mioma como um benigno. E o tecido adiposo, né? Com isso, você vai ter o lipoma ou lipossarcoma, tá bom? Então, são as variáveis que você tem isso. Lembre sempre que sarcoma está ligado a quê? A eventos exatamente que malignos. E o que você tem exatamente como chamamos de eventos benignos, sempre vai ter esse sufixo oma. E aí você tem umas exceçõezinhas aí, em função disso, até dos nomes, né?
Apesar de eu falar do sarcoma, você tem, por exemplo, tem o melanoma, que é um tumor maligno, mas ele é de pele. Ele leva esse nome, mas ele é maligno. O seminoma, que está ligado ao testículo. O outro, que é o carcinoma embrionário, também é um tumor maligno. Hepatos vem exatamente de quê? Hepatocelular, ou seja, hepático, fígado. E o outro ligado ao que é plasmócitos. Você pode ter isso também, o que é derivados de linfócito B, ou seja, a questão até mesmo das leucemias, né, associadas aí. A questão também, como mostrando a vocês aqui, os eventos ligados ao próprio útero, né, onde você teria o quê? A questão da formação do chamado do leiomiosarcoma. O leio é em função exatamente do quê? De tecidos exatamente componentes do próprio útero, das camadas teciduais, se desenvolver de forma, vamos dizer assim, uma forma normal. E você tem o benigno, no qual apenas é um mioma. Então, o que acontece com ele? Você apenas tem uma pequena, vamos dizer assim, alteração, mas não que vai representar o quê? Uma tendência de se tornar maligno. É apenas uma desestruturação, vamos chamar dessa maneira assim. Tá? Então ele é menos agressivo, repara, ele não é invasivo, não é metastático, é bem diferenciado, mas tudo isso você só consegue ver com o passar do tempo, obviamente, com a própria preventivo, em virtude disso aí. Já a questão do maligno, não. Ele infiltra, ele consegue ser metastático, ele é muito perigoso, em função disso, às vezes é perigoso, mas às vezes chega ao ponto da mulher ter que fazer esterectomia, ou seja, retirar tudo isso aqui, mas mesmo assim há o risco de haver uma metástase, né? Como é muito vascularizado isso, pode ser que basta uma célula dessa cair na corrente sanguínea para que haja certamente o quê? Um problema sério em função dessa contaminação local. E é claro, as diferenças que você tem entre benigno e maligno, né? Como crescimento, ele não é expansivo, já no outro maligno ele é o quê? Infiltrado, a questão das mitoses são raras, vou destacar só alguns, tá? Para depois vocês lerem. Você tem lá as mitoses que são raras no benigno, porém são muito rápidas no maligno em função disso aí. O volume das células do benigno é homogêneo, porém o maligno é totalmente desestruturado. Então, com isso, ele tem exatamente uma série de desestruturações. Como eu disse a vocês, a questão do vaso sanguíneo aqui embaixo. No benigno, ele é o quê? Ausente. Mas no maligno, ele precisa de muito oxigênio e muito nutriente. Então, tem grande quantidade exatamente que é de vasos. E por que eu estou destacando esse? Que, por exemplo, muitos fármacos que fazem exatamente o quê? Que são para tratamento de cânceres, eles visam direto exatamente os vasos sanguíneos. Então, exatamente várias moléculas estão sendo pesquisadas em outros eventos, exatamente para tentar combater essas vias de irrigação, porque com isso eu mato certamente a questão do câncer, porque já que ele depende dessa oxigenação e dessa nutrição para o indivíduo. Você também tem algumas diferenciações, alguns eventos, tá bom? Ou seja, alterações morfológicas em função disso aí, tá? Então, ou seja, os pleomorfismos em função de tamanho e forma, alterações nucleares em função de coloração, ou seja, hipercromasia. Por que isso? Muito DNA, né, meninos? Porque como você tem muita divisão celular, certamente o ácido nucleico está em grande quantidade. Mitoses são totalmente atípicas aqui, ou seja, o indivíduo não vai ter uma regularidade nisso e ele vai ter um crescimento totalmente desordenado. Ou seja, isso caracteriza basicamente esses tumores muito mais, digamos, agressivos em função disso aí. Você vê lá na musculatura esquelética, se vocês lembrarem a questão exatamente das fibras, quando a gente estudou os miócitos, eles eram bem irregulares. Repara como é que é um câncer exatamente nesse local. Como ela é exatamente uma célula bem desestruturada em função disso aí. Então, quer dizer, quebra, ela perde sua característica natural em função disso. Tem displasias, né, que a gente chama de displasias, que são exatamente a perda dessa uniformidade. Então, com isso, são não invasivos, é uma característica dele, e são próximos exatamente a essas neoplasias invasivas, né? E não necessariamente esse tipo de alteração de neoplasia evolui para um câncer, tá? Pode ser apenas uma modificação. É tipo benigno, tá? A displasia é o que acontece também na mama, né? Às vezes você localiza lá na mama, aparece isso lá na questão
das ressonâncias ou algo do gênero, você consegue, às vezes, detectar isso, e aí, é claro, acalma, o ginecologista vai acalmar vocês, e é claro, dizer que é uma displasia é exatamente esse evento, que ele não evolui exatamente para uma célula cancerígena. Mas são alterações, de qualquer forma. Isso só aparece exatamente, às vezes, com biópsias, exatamente tendo que retirar material, em função disso aí. Você vai ter crescimento desordenado, como eu disse a vocês, núcleos bastante corados por causa da quantidade, obviamente, de DNA, muitas mitoses, tá bom? Então, exatamente é um evento, vamos dizer assim, que ele perde a uniformidade, porém, ele não tem esse caráter invasivo que você teria em função, obviamente, dos carcinomas. Já nas bases moleculares, você teria exatamente os chamados oncogenes. Isso é importante porque as sequências gênicas, não sei se vocês veem em biologia molecular isso, mas você olha o DNA tem uma série de sequências que nós chamamos de silenciosas. Essas sequências são sequências que o quê? Simplesmente não expressam proteínas. Como elas não expressam proteínas, o que acontece? Elas ficam inativas. Porém, elas podem sofrer exatamente processos de ativação. Como eu estava citando ainda agora, a questão da reposição hormonal, que às vezes é feita de uma forma inadequada. Não quando a mulher está, obviamente, no seu período da menopausa, com as baixas hormonais, mas sim no período que ela está muito jovem. Isso muito por causa das questões de estética, né? Às vezes você usa estrógenos, então isso é um perigo, porque você pode exatamente desreprimir uma série de DNAs defeituosos e, é claro, causar o aparecimento dos chamados proto-oncogenes, que são exatamente genes causadores de cânceres, que vão dar eventos não só genéticos, como também com o fenótipo, ou seja, as próprias células em si. Vão ter características bioquímicas em relação a eles, né? Você tem certamente que muita glicose, porque a célula está em alta atividade metabólica, né? Ela acaba também tendo que modificações na sua adesão, por isso que ela consegue migrar de um tecido para outros locais pelo corpo, né? Esse crescimento sem controle, já falei. Essa angiogênese, ou seja, formação de vasos, para ela é importante, ele vai induzir isso. Então, com isso, ele vai ser muito vascularizado. É a cara do câncer, isso aí. Por isso que a gente mata ele exatamente tirando esses vasos sanguíneos. E, é claro, vai depender exatamente de atividade, muita atividade celular. E, é claro, isso aí faz com que você tenha essa possibilidade de crescimento é muito rápida, tá? Então, com isso, esses volumes essas metástases fazem com que você o quê? Duplique, triplique, aumente muito a questão exatamente desse volume celular, exatamente dessas células cancerígenas. Tanto que você nota o tamanho, como aumenta o peso exatamente dessas células em função da estrutura. Então, por isso que a gente fala, de vez em quando, escuta falar, o câncer tinha o tamanho de uma bola de golfe, de uma bola de tênis. É por esse motivo. Porque exatamente você tem muitas divisões celulares. Tá bom? Aqui, exatamente o que eu falei para vocês, os eventos metastáticos, né? Ou seja, ele busca vaso sanguíneo, sempre a tendência dele é essa. Ele pode acoplar em qualquer local onde tem o quê? Vascularização, não importa qual seja. Então, aqueles eventos de adesão que a gente viu lá em imunologia, tá? E aquela ali ele pede aqueles receptores. Então, com isso, ele vai o quê? Sofrer um processo de metástase. E esse processo de metástase é interessante por esse motivo. Por quê? Pode haver uma expansão clonal muito grande e esse indivíduo, obviamente, pode morrer em função disso aí. Aqui tudo bem, isso aqui não precisa. Aqui. Você ainda pode ter as vias de disseminação, como eu disse a vocês, vasos sanguíneos é o melhor local, mas nada que também ele não possa usar uma via linfática, né? Os vasos linfáticos, como ocorrem paralelamente próximos aos vasos sanguíneos, você pode ter esses eventos de deslocamento. Então, isso também é importante em virtude disso aí, para esse, obviamente, que essa questão desses eventos. Então, você teria uma série de eventos do que em relação ao corpo. Então, eles podem ter o quê? Onde ele pode ter sustentabilidade, para ele tanto faz. Basta ter vaso sanguíneo ou vaso linfático, como tem, inclusive, na citação. Por isso que os carcinomas, por exemplo, de ovário, são tão importantes. Ele pode parar em qualquer parte do organismo, essas células tumorais. E era isso que eu queria falar para vocês. Meninos, aos 13 que sobraram aí, só novamente o comunicado. Lembre-se, nós vamos ter todo o nosso programa de imunemato na nossa prova.
Nossa prova vai ser realizada, falando mais uma vez, no dia 16 do 6. 16 do 6, na nossa prova vai ser realizada, ok? 16 de junho. E com isso, ela vai ter o quê? 2 tempos de 50 minutos, ou seja, mais ou menos uns 140 minutos aí com essa atividade. Lembrem-se uma coisa, que eu vou fazer como eu fiz na última vez, como nós conversamos. Tá? Abrimos os formulários um pouco antes. Então, com isso, vocês cheguem cedo, podem fazer sua prova, já estão liberados. Só vou ver ainda a questão se eu vou botar isso no AVA ou se vai ser necessário realmente eu poder fazer, utilizar, que eu estou achando melhor trabalhar, a questão do Google Forms, né? Você abre e fecha, não tem problema, você entra lá, faz sua provinha e fica tranquilo. Então, seria aí. Ah, sim, a prática. Não esqueça que nos dias 19 de junho e 26 de junho, esses horários que nós temos a teórica, vamos ter exatamente a questão de discutir uma série de assuntos complementares. Como eu disse a vocês, não vão ser eventos que nós vamos encontrar, que serão pontuados, tá bom? Eu vou ter esses eventos aí exatamente importantes para que haja... Peraí, deixa eu só ligar aqui, só um minutinho. Então, esses eventos das aulas práticas vão ser importantes exatamente para eu poder sedimentar conhecimentos, tá bom? Em função disso, mas eu não vou ter pontuação, então vocês estejam aqui para a gente fazer essa interação aí nesse período que nós vamos ter aí, né, de aulas. E seria isso. E pós-prova, sim, última coisa, que após a prova de imuno, vai haver a questão já da vista de prova, ou seja, a vista de questões em função disso. Era isso que eu tinha para dizer para vocês, meninos. Maria Eduarda, Mahara, Pablo, Rebeca, Murilo, Fernanda, Luana, Juliane e Diego. Prazer em tê-los aqui. Os 3, 6, 9 que sobraram. Alguma coisa a dizer? Alguma coisa a falar, comentar? Algo que queiram? Não, professor, em questão da mulher que fica grávida com RH negativo, o organismo dela age como uma vacina ativa natural ou não? Não tem. Você fala o quê? Vacina em relação a quê? Peraí que eu não entendi. Não entendi a tua pergunta. É tipo assim, porque a primeira gravidez ocorre tudo bem, né? Uhum. Ocorre tudo bem, entre aspas, porque aí na segunda, como ela cria Depende uma memória... de quando. Depende. Depende de quando acontecer um acidente. Se acontecer muito precocemente e já não nos primeiros períodos em que apareceu a formação já das hemácias, pode ser que não dê tempo de fazer cesariana. Ela pode perder o bebê. Vai ter um aborto. Pode até perder o primeiro. Mas se isso acontecer próximo lá a 7º mês, por aí, dá tempo de fazer a cesárea. Você entra com a vacina, exatamente para bloqueio os anticorpos exógenos, para tentar bloquear exatamente, é uma vacina mesmo. Você bloqueia, mas bloqueia aqueles anticorpos ali. Mas lembre-se, você vai ter memória. Então, os próximos bebês, ou ela, obviamente, repensa essa questão, ou então ficar de olho se vai ser realmente RH positivo. Se for RH positivo, pode estar certo que vai ser abortado. É porque porque eu lembrei da atividade, né, sobre o Covid, sobre a vacina, da terapia e tal. Aí eu lembrei que tem uma pergunta se a vacina seria ativa ou passiva. E a explicação é mais ou menos isso, ativa porque o corpo humano já produz pelo que eu achei, pelas coisas que eu li, né, que eu sou meio doida. Produz, entre aspas, tipo, uma pequena quantidade de vacina, é uma entre aspas, natural. É isso. É isso mesmo. Aí funciona mais ou menos isso, na segunda gravidez. Você quer ver um exemplo disso, que você não vai esquecer? É produção exatamente para soro antiofídico, que a gente chama. É exatamente aqueles soros antiofídicos contra venenos de cobra. Você pega um cavalo, injeta pequenas quantidades de veneno nele, depois colhe o soro dele. E usa aquilo exatamente para aplicar na gente. Aquilo ali exatamente vai bloquear os eventos. Então você cria... por isso que no ideia do Covid é uma soroterapia. É diferente. Uma soroterapia. Seria isso. Mas é um bloqueio momentâneo. Tá bom, de nada, Eduarda. E os demais, alguma coisa? Então, se não tem nada, excelente tarde para vocês, excelente da semana, bons estudos, vocês têm muita coisa a fazer. E converse com os outros.
Senhores, obviamente, da turma de vocês, postem, sei lá, vejam o que vocês querem fazer, porque já está registrado em vídeo, então com isso já está documentado, que o programa de imunologia estará todo na nossa AV2. Abraços a vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, prof.